Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho mais uma vez fazer o nosso Evangelho no Lar virtual. É um exercício de estudo, de fé e de conhecimento que procuro fazer todas as semanas na minha vida pessoal, mas que aqui online faço a cada 15 dias para dar essa oportunidade de vocês também começarem a exercitar o evangelho de vocês em casa, com a sua família ou mesmo sozinhos, porque na verdade a gente não pode ter a dependência de fazer com os outros, né? Se eu fosse ter dependência de fazer com os outros, eu não faria, porque normalmente eu faço meu evangelho no lar sozinha. Há muitos anos eu fiz com a minha família inteira, mas aí cada um vai tendo as suas dinâmicas e aí não tá dando mais certo. Então eu vou fazendo meu evangelho quinzenalmente com vocês, na outra quinzena eu faço sozinha, e aí é um convite para vocês também não deixarem de fazer quando não estão comigo, obviamente, né? É sempre um prazer estar com vocês, mas também não esqueça, não deixe de fazer o seu evangelho no lar. Então, boa noite a quem está chegando, um prazer gigantesco estar aqui. E como eu avisei no dia de hoje, nós faremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, meu livrinho está aqui, capítulo 16, que trata do que fala não se pode servir a Deus e a Mamon, e especificamente o item 6. Eu acho que eu coloquei até... Não, mentira, tá certo, eu falei o item 6, mas não é o 6, é o item 5, que é a parábola do mal rico. Né? É uma parábola que é bastante interessante, até porque quando a gente lê ela seca, sem estudar e sem pensar um pouquinho nela, nós acabamos perdendo um pouco do conteúdo que a parábola quis dizer. E como essa parábola especificamente, o item 5 especificamente só tem a parábola, não tem explicação, e para que eu possa fazer um trabalho decente com vocês, um trabalho legal com vocês, eu fui buscar suporte no livro que eu já falei em outro momento, em outra parábola, que é o Parábolas e Ensino de Jesus, do Caibar Schutel. Então eu recomendo sempre este livro. Ele, uma parábola desse tamanho que a gente vai estudar hoje, tinha acho que 5 ou 6 páginas de explicação. Então é legal porque o Caibar fez uma boa análise, ele analisou no caso da parábola que nós falamos hoje, o que significa o rico, o que significa o pobre, o que significa essa questão de Abraão. Bom, estou antecipando a parábola, mas ele vai falando ponto a ponto tudo o que significa a parábola. E é legal a gente poder comparar esse pensamento com a nossa própria interpretação da parábola, ok? Então, agora que já chegou um pouquinho de companhia aqui para mim, né, do lado material, eu percebo várias pessoas aí, agradeço muito a presença. Do lado espiritual, eu que nem sempre tenho muita sensibilidade, mas eu tenho absoluta certeza, convicção de que já estou acompanhada, assim como vocês estão. Então, aqui todos envolvidos num só pensamento, numa só energia, num trabalho de crescimento pessoal, de moralização. Nós vamos agora sintonizando com os bons espíritos que estão conosco para nossa prece inicial, que essa prece ela é um convite para a espiritualidade amiga estar conosco, para a espiritualidade amiga ajudar com que sejamos capazes de compreender os ensinos da noite, mas mais do que compreender apenas, é absorver esse conteúdo e conseguir praticar o conteúdo nos nossos momentos de vivência, de relacionamento, do cotidiano. É assim que a gente cresce, quando nós pegamos o conteúdo que estudamos, aquilo que aprendemos e praticamos. Sentindo agora esse envolvimento gostoso, esse abraço gostoso, essa sintonia gostosa de estarmos aqui para um objetivo que vai além das questões materiais, e nós vamos falar das questões materiais hoje. Nós agradecemos a Deus pela encarnação, pela oportunidade bendita da vida, pela oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que clarifica tanto os ensinos de Jesus e nos ajuda a nos fortalecermos nessa fé que nos torna
corajosos para continuar lutando e carregando o nosso fardo até o último dia da nossa existência carnal, para que do outro lado, depois, a gente possa ser recepcionado com muita luz. E assim, gratos que somos a Deus, também a Jesus, o nosso irmão amigo, e também aos bons espíritos, aos nossos mentores, nós damos por iniciados os nossos estudos dessa noite. Que assim seja. Caiu alguma coisa aqui, foi o meu... Acho que é o sinal dos espíritos, porque não tem vento aqui e caiu o meu porta-retrato, então, ou não sei o que aconteceu, mas caiu sozinho, vocês escutaram o barulho, né? Bom, gente, vamos lá, pra gente não perder tempo? Meu óculos, cadê? Fiquei toda perdidinha agora com isso. Vamos lá, pessoal. Estão com o livro aí? Vamos acompanhar? Parábola do mal rico. Havia um mal rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhes as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, disse estas palavras, diz o rico: Pai Abraão, tende piedade de mim e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Olha o alerta de Abraão. Não disse ele, pai Abraão, mas se algum dos mortos procurá-los, eles farão penitência. E Abraão respondeu: Se eles não escutam Moisés, nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo alguns dos mortos ressuscitasse. Essa passagem ela está em São Lucas, tá? No capítulo 16 de São Lucas. Veja só, se nós formos ler a parábola de uma forma seca, não parece para vocês que aqui estaria definido que o inferno é um lugar permanente? Num primeiro momento talvez até pareça, e então não é de surpreender que algumas pessoas acreditem nesse inferno como um lugar permanente sem salvação, porque ficou muito claro na leitura que pelas palavras de Abraão, não dá para passar os bons para onde estão os maus e nem os maus para onde estão os bons. Mas eu falei para vocês que para a gente fazer um bom trabalho, um bom estudo, a gente precisa verificar vários aspectos do que está sendo dito. Então, primeiro de tudo, Jesus aqui contou a parábola. Jesus era bom. Jesus era bom numa bondade que nós desconhecemos para praticar. E a gente conhece, mas não consegue praticar. Se ele tem toda essa bondade e a gente sabe que Deus é infinitamente
muito infinitamente, se é que essa expressão pode dar sequer noção disso, que Deus é bom, com todas as letras maiúsculas. Então, o que a gente pode observar? Que não haveria tanta bondade assim ao se mostrar que não existe salvação para aqueles que são maus. E nós, que conhecemos a doutrina espírita, que depois, através de Kardec, pudemos analisar os contextos do cristianismo, as passagens de Jesus, e pudemos considerar conhecimentos que são milenares, como a reencarnação, que não é criação espírita, que existe de tempos assim milenares mesmo, desde a época do Oriente. O Ocidente não tem muito essa crença, mas o Oriente há milhares de anos acredita e conhece a reencarnação. A gente pensa assim, será que Deus, tão bom, não tem um plano B para salvar? Até porque foi Deus, esse ser tão bom, tão perfeito, que nos criou. Então, quer dizer, Deus nos cria. Então, ou ele sabe ou ele não sabe o que faremos. Se ele não sabe, então cadê a perfeição de Deus? Se ele sabe, cadê a bondade de Deus? Uma vez que ele nos permite e sabe que vamos errar. Então, a gente precisa parar de pensar nessa questão da eternidade do inferno, para pensar nas hipóteses diferentes que possam estar contidas na parábola do mal rico, tá? Eu fiz algumas anotações aqui que foram a partir do que estudei aqui no livro do Caibar, que é um material que foi fundamentado nessa parábola, para que a gente possa trocar algumas ideias. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, o que significa o rico e o pobre? Será que é só a pessoa de quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro? Claro, nós estamos de uma certa forma falando da vida da matéria, representando a questão da materialidade mesmo da nossa existência. Estar rico ou estar pobre é uma questão material. Então, nós estamos falando da questão da matéria, aqui a vida carnal. E a questão que fala da morte está falando de um lado espiritual. Então, nós temos aqui uma separação já clara de que existe vida material e vida espiritual e aquilo que importa para cada um de nós. Com relação à pessoa do rico, detalhe, vocês perceberam que o pobre tem nome e o rico não? Vejam, não estou falando do papel material de cada um, mas do tipo de pessoa, de tipo de espírito que era cada um. Os maus, aqueles que estão desviados do que é bom, do que é justo, do que é correto, eles são esquecidos, gente. Vocês não pensem que o nome dos grandes terrores da humanidade serão marcados para todo sempre. Eles vão se esvanecendo, vão sumindo no meio do tempo que passa, porque não vale a pena lembrar o nome de alguém que não construiu nada, que só destruiu. Então é interessante colocar esse ponto que o Caibar até não menciona, né? Mas que ele não é citado, quem é citado é Lázaro, porque Lázaro vale a pena ser mencionado, Lázaro vale a pena ser lembrado, ter o seu nome gravado. Eu achei bastante interessante, mas vamos lá. O rico, ele demonstra o aspecto do apego às questões materiais, o apego das questões da vida carnal, da matéria, de tudo aquilo que a gente se prende muito, aquilo que a gente se escraviza. Porque todos os bens materiais nos devem servir. Tudo nos deve servir, mas nós acabamos nos viciando, vamos dizer assim, de tal forma as questões da matéria que nós passamos a servir, a ser escravos da matéria. Então, quando a gente fala do rico, nós estamos falando dessa dependência que criamos da matéria, como se a matéria fosse o único destino, o único objetivo, o único presente, o único futuro, e o passado também teve a ver com ele. Mas, de uma certa forma, quando a gente se apega nessas questões da matéria, nesse grau que o rico da parábola que eu li para vocês se apegou,
a gente percebe que existe uma palavra embutida nesse contexto, é a palavra egoísmo. É uma imperfeição que tem como pano de fundo de todas as outras imperfeições. Do orgulho à maledicência, à inveja, a todas. Tanto que tem uma pergunta 913 que é de Kardec, perguntando dos vícios, quais deles é o mais radical, qual é o pior vício? E os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos, na questão 913, que todos os vícios têm o seu mal, mas o pior, do qual todo o mal deriva, é o egoísmo. E que a gente pode até trabalhar, e eu mesmo aqui nos evangelhos e nas minhas palestras costumo dizer, vamos trabalhar um vício de cada vez. Eu falo mesmo, porque a gente não consegue trabalhar tudo que a gente tem para trabalhar. Então vamos escolher ali os nossos vícios piores para a gente trabalhar. Mas é difícil vencer quaisquer das nossas imperfeições, quaisquer dos nossos vícios, se nós não trabalharmos o nosso egoísmo junto. Então o egoísmo ele está implícito na descrição do perfil do rico. Apego material e egoísmo, porque lembrem que Lázaro estava lá jogado ao chão, cheio de chagas, esperando cair as migalhas da mesa do rico, e ele não recebia nada. Então ele passou por toda aquela miséria às portas de alguém que tinha e sobrava para ele. Então o egoísmo não tem como ser descartado desta parábola. Ela é ele é um indício forte dentro do contexto do rico. Com relação ao pobre, nós vamos considerar quem? Todos os pobres? Não basta ser pobre materialmente para estar incluído aqui no papel do pobre da parábola. É o pobre resignado, é o pobre humilde, porque se de um lado nós estamos falando do rico como o egoísmo, como o egoísta, a imperfeição daquela criatura, por outro lado, o pobre representa aquele que está numa posição de humildade, mas uma posição interna, uma posição resignada. Karbar fala, inclusive, que expressamente ele menciona, não se trata do pobre que na sua condição continua sendo egoísta, continua sendo orgulhoso, continua, tendo posições. Ele fala bem claramente isso, e eu espero que vocês possam ler depois e vocês vão ver todas as expressões que ele utiliza. Então não é qualquer pobre que está sendo mencionado aqui, como também, vamos deixar claro, não é qualquer rico que está sendo mencionado aqui. Nós estamos falando de personagens da parábola que representem esses papéis. O papel do egoísta, que muito recebe, que muito tem e vive para a matéria, sem se preocupar com valores e com a vida após a morte. Nós estamos falando de outras pessoas que numa posição são humildes, são resignados nas suas dores, nos seus sofrimentos e aguentam firme, até porque, por estarem trabalhando a sua bondade e as suas virtudes, eles estão construindo o seu próprio futuro. Então não são todos. Então a gente está falando aqui de egoísmo, de humildade também nessas questões da vida material. Nós estamos falando da morte, porque quando eles morrem, eles encontram o quê? A verdade moral de cada um. A morte traz à tona quem verdadeiramente nós somos, o que verdadeiramente sabemos, o que verdadeiramente sentimos. Mas ela também traz mais alguma coisa. Ela traz a premiação daquilo que fomos durante a nossa escola da vida carnal. Então, vejam, enquanto o rico, um anônimo dentro da parábola de Jesus, quanto o rico teve tudo, usufruiu de tudo, mesmo assim não escapou da morte, ele usufruiu de tudo. Para que ele vai receber mais do outro lado da vida? Ele já fez, ele já teve tudo que precisava ter. Agora, o pobre não. Lázaro teve todo tipo de falta. Faltou de tudo para ele. Faltou saúde, faltou alimento, faltou lar, faltou roupa, faltou tudo. E aí ele chega do outro lado
E aí tudo aquilo que ele não recebeu, ele recebe. E aí ele vai parar aonde? No seio de Abraão, que é a representação da imortalidade do bem, daquele que representa o homem bom em que Deus colocou lá nas histórias do Velho Testamento toda a sua esperança de futuro. Abraão, para vocês lembrarem, ele foi um dos precursores, né, do povo judeu, de Jesus, lá em 1850 a.C. E ele então representa essa questão da imortalidade benéfica daqueles que que viveram bem a sua existência, que tiveram a resignação, a paciência, a humildade. A paciência é uma outra virtude que está embutida nessa parábola, porque ela vem para dizer pra gente quem é que aguenta as suas provações sem ter a virtude da paciência. A gente não aguenta, a gente não suporta. Sabe por quê? Porque a paciência é aquela que diz assim, vamos dar mais um passo? Ah, mas eu não consigo. Não, mas é só mais um passo. Você consegue só mais um passo? Tá, então respira fundo. Pronto, mas eu já dei mais um passo. Não, mas agora você já descansou, respira fundo, vamos só mais um passo. A paciência nos faz esperar com calma. A paciência nos faz compreender que as coisas não acontecem de uma forma rápida. Até porque tudo que acontece de forma muito imediatista e rápida, ela não vem para ficar. Tudo que permanece é construído tijolinho a tijolinho. Então, a paciência é uma virtude que está embutida nessa parábola também, que a gente não pode deixar de ver. Então, nós temos a virtude da humildade, a virtude da paciência, e nós temos a contradita do egoísmo e do imediatismo. Porque todo mundo que vive para a vida terrena, só para as questões e valores materiais, são todas as pessoas que não estão pensando nem só na paciência, nem só na humildade, mas estão pensando no aqui e agora só. Agora, gente, honestamente, eu consigo racionalizar, mas eu não consigo compreender afetivamente como é que alguém vive só para agora. Porque tudo isso aqui é efêmero. Eu tô aqui com vocês conectado, de repente dá um raio aqui no poste, acabou minha luz, acabou minha internet, acabou tudo, não me comunico com vocês mais. Percebem? Tudo que acontece, mesmo todos os fatos que a gente vê na TV, que a gente vê no jornal, aquilo que nos machuca de ver, às vezes são coisas que a gente sofre, a gente não vai deixar a indiferença tomar conta da gente, mas a gente acaba sofrendo mais por não compreender que a vida não se limita a este momento material que nós estamos vivendo. E aí eu comentei da pergunta 913, que falava do egoísmo lá do Livro dos Espíritos, mas existe uma outra coisa embutida nessa parábola, que é a caridade. Caibara fala muito claramente, ele fala de caridade também, porque a caridade ela faz bem para nós espíritos, para nós que somos imortais, faz bem para nós enquanto seres que vamos transcender a essa questão deste corpo físico, desta matéria que vivemos, desse personagem que estamos existindo, porque a gente permanece. E aí eu me recordei da pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que pergunta a Kardec sobre como poderia se compreender a caridade conforme Jesus a entendia. E é fácil de gravar, porque a gente pode colocar assim, sabe aquele sinalzinho de alerta que fala bip, bip, bip? Pois é um sinal de alerta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão para todos, com todas as pessoas, a nenhuma pessoa deixar de perdoar. Por que ela está na parábola a caridade? Por que eu trouxe a pergunta 886 do Livro dos Espíritos? Porque
quando a gente entende que está numa posição privilegiada, nós devemos compreender que é nossa obrigação moral olhar para o outro como um ser humano que sente as mesmas necessidades que nós sentimos e podemos, por uma questão de empatia, inferir, compreender o que ele está sentindo, qual é a necessidade dele e por que a gente não dá nada para eles. Tem pessoas que acham que a caridade se limita às questões materiais, tem pessoas que compreendem a questão moral e se limitam a isso. Mas o importante seria se nós conseguíssemos fazer da caridade um grande serviço de transformação interna que fosse capaz de ter benevolência para com todos, que inclui também a questão material. A indulgência para com as imperfeições de todo mundo, porque a indulgência significa eu reconheço que essa pessoa não é perfeita, portanto ela falha. Aliás, eu reconheço que eu sou imperfeita e também falho. Então, como eu preciso da indulgência de alguém que não me atire uma pedra e diga assim, você não tem jeito, você não tem salvação, eu também preciso ter indulgência para com os outros. E o perdão, o mesmo perdão que eu necessito nos meus erros, que pode ser erros diferentes dos de vocês, mas eu erro e vocês erram, então vocês merecem e precisam do meu perdão e eu mereço e preciso do perdão de vocês. Quando eu falo mereço, não é no sentido meritório, eu estou trabalhando muito, mas no sentido de que nós ainda não evoluímos bastante, então eu mereço uma segunda chance, eu mereço uma oportunidade. Então esse BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, ele é importante e de certa forma a gente pode reconhecer também na questão da parábola. E por fim é importante esclarecer que quando se fala do Hades, ou para onde o rico foi levado, o Hades é uma terminologia antiga, agora me escapou a palavra que eu ia falar. Da mitologia, né? Que quer dizer o inferno. E o que é o inferno? Quando você está bem, você não está ok se você estiver deitada na sua cama, sentada no sofá ou no banco da praça ou trabalhando, porque você está ok com você. Agora, quando você está mal, você pode estar com a pessoa que você ama, no local que você adora, nas condições ideais e você estará mal. O inferno, ele não é mais nada do que um estado de espírito, uma sintonia que vem de dentro para fora e tem afinidade com aquilo que está fora que seja compatível. Então esse Hades que Jesus cita, ele cita porque é um termo que representava o inferno, mas nós sabemos como espíritas e graças ao bom Deus, não só os espíritas acreditam nisso, inclusive os últimos papas, inclusive o Papa atual, já mencionaram que o inferno é um estado de espírito, é um estado interior. Então, o que a gente pode presumir? Que esse inferno acontece porque nós não estamos ok com as leis divinas. Eu quero até lembrar, deixa eu até olhar aqui, quando o Caibar falou assim, ele explicando uma parte que é bem legal a gente perceber para ir caminhando para o nosso finalzinho aqui. Quando Abraão chamou o rico e disse assim, filho, lembra-te da tua vida e lembra-te da vida do Lázaro. Querendo dizer com isso, diz Caibar, eu acho que é uma interpretação dele, mas eu, por conhecer da reencarnação, por acreditar piamente na reencarnação, não vejo ressalvas. Ele quer dizer com isso, quando fala compara as tuas vidas, que se você não voltar, se você não reencarnar e trabalhar a humildade, não sentir na pele o que você fez para você expiar o que você viveu, quando você teve tanto luxo, quando você teve tantos favores da existência, se você não compreender o que é o papel que Lázaro viveu e você não superar todo aquele teu egoísmo, você não poderá experimentar. Não atravessa de um lado para o outro. O bom não vai morar no Hades, o mal não vai morar no seio de Abraão, ou seja, o bom pode até, espíritos bons podem até ir lá nos umbrais para tentar recolher quem está arrependido, quem tem condições de se transformar, mas ele não fica. Porque não é o lugar dele, não existe uma transferência de local. E da mesma forma o mal ele não pode ir para uma colônia ou para um lugar superior
sem o mérito, porque não se premia quem não fez por merecer. E uma coisa, por fim, muito importante, quando Abraão comenta que ele não vai mandar, não há por que mandar o Lázaro para despertar os irmãos do rico, porque não é isso que vai transformar os irmãos. Lázaro não fará milagre, eu não faço milagre com ninguém que está assistindo, porque depende de vocês, não depende de mim, como ninguém me transformou. Os eventos tiveram impacto em mim, os eventos têm impacto em vocês, e vocês e eu, a gente se transforma. Vocês se transformam, eu me transformo. Ninguém nos transforma. Jesus não nos transforma. Ele toca o nosso coração e a gente se recepciona aquela energia. Então, o que ele diz? Ele diz, eles têm Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés veio antes de Jesus, né? Fundamento da lei mosaica, depois do povo judeu. E aí ele vem e diz para amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tem lá os 10 mandamentos, ele ensina a conduta que depois Jesus transforma no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se eles têm Moisés e não estão nem aí, e ele fala mais, se eles têm os profetas. O que são os profetas? A gente até falou num outro momento aqui sobre isso. Os profetas também são os médiuns, aqueles que trazem verdades que nós encarnados, limitados nessa sensibilidade, nós não conseguimos acessar de forma clara, mas alguém nos diz, alguém nos fala, isso está acontecendo, tem essa verdade. Todas as religiões e fora das religiões existem informações que nos são passadas através de médiuns, de profetas, não profetas no sentido de estão adivinhando e prevendo um futuro, mas profetas no sentido daqueles que são os canais em que Deus confiou para que verdades que nós não enxergamos cheguem até nós. Então os irmãos do rico, assim como o próprio rico, tinham Moisés. Tinham os profetas, eles tinham a verdade em mãos, mas eles não quiseram. Então não é Lázaro que vai voltar e vai fazer a diferença, porque se eles não quiserem, pode Jesus Cristo materializar, não vai acontecer. E isso, gente, é muito importante, porque tudo que a parábola está falando, mesmo que seja se referindo a 2000 anos atrás, serve agora. Que tipo de vida você leva? Que tipo de vida eu levo? Sou escravo da matéria ou uso a matéria em benefício do meu desenvolvimento, da sociedade, da minha família, da humanidade? Será que eu utilizo os conhecimentos morais que vêm através de Moisés, que vêm através do Cristo, que vêm através do Espiritismo para que eu me torne alguém melhor? Será que eu trabalho o meu egoísmo? Será que eu luto contra as minhas imperfeições para conseguir ter paciência, ter humildade, para me transformar numa pessoa melhor? Para onde eu vou? E quando eu falo eu estou falando todos nós. Para onde eu vou? Quando a morte bater na minha porta, eu irei para o seio de Abraão, eu irei para o seio do Cristo, eu irei me encontrar com o meu mentor e poder chegar lá e dizer assim, puxa vida, os sacrifícios que a minha vida teve valeram a pena porque por eu trabalhar as minhas imperfeições e adquirir virtudes, eu consegui vir buscar aquilo que eu fiz por merecer, porque Deus é generoso. A gente vê tanta miséria e tanta escassez, mas isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a postura do homem. Então a gente precisa olhar para a palavra do mal rico e colocar-se na posição de um dos personagens. Quem sou eu nesse papel? Eu posso não ser pobre, mas eu sou humilde. Eu posso não ser rico ou posso ser rico, mas eu sou humilde. Eu posso ser pobre, mas eu sou egoísta. Eu posso ser rico, mas eu sou egoísta. No que nós estamos pensando quando nós acordamos de manhã, quando nós trabalhamos durante o nosso dia, quando nós nos relacionamos com as pessoas, quando a gente decide, gente, não dá para entrar no escritório do nosso trabalho e parar de ser cristão, não dá para entrar no ônibus e parar de ser espírita, não dá para entrar no carro e entrar no trânsito e parar de ser virtuoso. É o tempo todo. É o tempo todo. Essa luta que nós estamos travando hoje,
fevereiro 24, 2019, às 19h30 até às 20 horas, passei até um pouquinho já. Não é uma luta das 19h30 às 20 horas, é uma luta de todos os momentos. E quando a gente, sinceramente, entender isso, nós vamos nos esforçar um pouquinho mais, nós vamos lutar um pouquinho mais e nós vamos trabalhar um pouco mais. E talvez a gente consiga chegar do outro lado e encontrar a simbologia do seio de Abraão, tá bem? Eu vi que a Vi está escrevendo perguntas, fico à disposição aí, tá bom? E vamos encerrar, espero que não tenham ficado muitas dúvidas, mas fico à disposição. Vamos fazer as nossas vibrações com os nomes das pessoas que nós queremos que recepcionem aqui os nossas preces. E vou fazer aquela vibração que a gente até faz uns dias que eu não faço, né? É com profunda gratidão que peço a Deus, em nome de cada um de vocês que estão assistindo, em meu nome, em nome dos bons espíritos, que nos atendam os pedidos que serão feitos agora. Nós temos muitos pedidos de ordem material, isso a gente admite, reconhece e necessita. Mas nesse momento a gente não quer se preocupar com essas questões, a gente quer se preocupar com as questões de ordem moral, de ordem espiritual. E é assim que a gente agradece a Deus pela vida, pela encarnação, pelas experiências, pelas oportunidades e pelo conhecimento, pela presença sempre frequente dos nossos mentores ao nosso lado, nos incentivando, nos ajudando, nos orientando, pelo conhecimento que estamos adquirindo e pela prática deles que é incentivada através das experiências, dos relacionamentos e de toda a sintonia espiritual superior. E gratos que somos, porque sabemos muito receber. Pedimos a Deus o amparo e que possa ouvir as nossas preces nesse instante, que nós fazemos em nome dessas vibrações, através dessas vibrações agora. E nós dizemos: Pai, atende os nossos pedidos e nos ajuda a vibrar pela paz entre todos os homens, pelos espíritos sofredores, pelos doentes do corpo, da alma, em especial dos nossos irmãozinhos suicidas, viciados, depressivos, que não conseguem ver sentido na vida, que perdem uma oportunidade tão sagrada como a que vivemos. Pelos espíritos com missões definidas, todos nós de certa forma temos missões definidas, mas especialmente por aqueles que são grandes missões que vão transformar o destino de todo o nosso mundo. Pelos médiuns, por esses profetas que Deus colocou na Terra, para que eles consigam ter equilíbrio moral, que eles consigam manter a sintonia, que eles consigam defender-se das forças que vão querer desviá-los e que eles cumpram o papel que assumiram perante a humanidade. Pelos moribundos, aqueles que estão dando adeus à vida carnal, e por todos os seus familiares, para que uns e outros saibam dizer até breve. A gente vai se ver, o amor será a nossa ponte e a saudade o amor que grita à distância. Pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos e hospitais, por todos os seus assistidos, por todos os seus trabalhadores, para que uns saibam usufruir, para aproveitar esses momentos expiatórios e probatórios, e outros sejam capazes de trazer de dentro de si a benevolência, a indulgência e o perdão nas suas atividades. Por todas as casas que propagam o Evangelho do Cristo não se limita ao cristianismo, não se limita ao espiritismo, nem a outras religiões cristãs. Que todas as casas que falem de amor, de paz, de bondade, que falem de justiça, de caridade, todas recebam a tua luz, Senhor, porque isso é o Evangelho. Por nossos governantes no mundo inteiro, em todos os níveis, especialmente pelo nosso Brasil, que permanece doente, mas que toda a sujeira que temos percebido significa o seguinte: tem mais luz, porque onde há luz, a sujeira não se esconde mais. Pela natureza, pelos animais, por toda a obra que Deus fez, que a natureza, que a providência divina providenciou, não só
para alegrar os nossos olhos, mas para serem úteis a nós como instrumentos do nosso progresso. Por todos os lares da terra, dos amigos, dos inimigos, por todas as famílias, por todas as crianças que nascem, por todas as gestações, por todas as vidas que existem, pelos nossos desafetos. Nós temos desafetos, encarnados e desencarnados, mas que eles possam receber a tua luz, o teu abraço, o teu envolvimento, Senhor, e que eles possam também nos perdoar, assim como nós procuraremos perdoá-los por tudo aquilo que aconteceu errado entre nós. Por aquele caso difícil que eventualmente conhecemos e a quem pedimos nesse instante que Deus possa sustentar, ajudar, orientar e proteger e curar, se for possível, para que as pessoas nas nossas listas de vibrações escritas aqui ou na mão possam receber todo o teu amparo. E por fim, vibramos pela água que eventualmente tenhamos colocado nas nossas mesas para se tornar o medicamento de nossos próximos dias, e também por nós, a quem nós mais do que nunca sabemos a nossa pequenez das nossas limitações, e pedimos que Deus permita que também recebamos uma dose dessa grandiosa bondade, estendendo para todos os nossos entes queridos, por todos os recantos do nosso lar. E assim, gratos que somos, eu também agradeço muito a presença de vocês, a presença dos bons espíritos, a presença de Deus e de Jesus nos nossos lares, convidando vocês a não deixar de fazer o seu próprio evangelho semana que vem, e eu volto, se Deus quiser permitir, daqui a 15 dias. Que Jesus proteja, ampare e ilumine cada um de vocês. Boa noite e muita paz.